E aí, pessoal? Tava com umas tretas aqui, mas resolveu. Iniciei o celular. O celular velho é isso mesmo, acontece. Então vou dar uns 5 minutinhos pra galera entrar e aí a gente começa a aula, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir, mas o áudio tá ok? Maravilha, então beleza. Não sei se vocês vão conseguir fazer a abertura. Quem tiver com o computador aí, ou estiver assistindo pelo computador, abre o link que eu mandei para vocês lá nas salas, tá? Se não tiver, não tem problema, eu vou seguir o mesmo conteúdo que eu passei para vocês, tá? O Paloma, eu não vou falar nada, viu? Ai, ai. Então, 5 minutinhos a gente começa, tá bom? Tá lagando? Ferrou. A internet é boa, viu? Não sei porque tá lagando, não. Deixa eu ver como é que tá o. O Wi-Fi tá chegando bem aqui. Eu vi que na aula passada também tava dando uns lags. A quarentena? Tô trabalhando, né? Eu tô trabalhando em casa. É um pouco um saco. Porque, tipo, quando você tá na empresa, você já tá com a cabeça específica para trabalhar. Quando você tá em casa é meio complicado. Você não se distrair. Tipo, o WhatsApp começa a chamar alguma coisa, o Facebook chama alguma coisa, você coloca uma música no YouTube, começa a tocar uma outra, você lembra de alguma coisa, você vai, faz, dá uma olhada. É complicado. Precisa ter muita disciplina para você trabalhar em casa. E isso ajuda também vocês. Tem a mesma disciplina que nós usamos, que eu uso para trabalhar, é a mesma que vocês usam para estudar à distância. Se vocês tiverem com problema para estudar à distância, depois vocês falam lá no grupo que a gente tenta dar algumas dicas para vocês, tá bom? O conteúdo da aula, sim, está lá no Classroom, tá? Para as 4 salas. Essa live é para as 4 salas. Então, se o amiguinho não está sabendo, avisa aí nos grupos aí. Ó, já deu 3 minutos e meio. Vou dar mais 2. Hoje a aula será sobre estrutura da comunicação e análise textual. Hoje vai ser teoria, tá? Totalmente teoria. Eu não vou dar atividade para vocês, porque essa aula, a atividade que eu geralmente passaria, eu precisaria estar em sala. E aí, no caso, eu não vou conseguir aplicar a prática para vocês. Mas a aula irá preparar para as próximas práticas que vocês terão com a literatura, tá bom? Como não achou o conteúdo? Está no tópico de literatura. Entra no tópico de literatura, tal conteúdo. Não estará como atividade, só estará como conteúdo. Esse aqui, ó. 27 pessoas, é pouco, hein? Uns 150 alunos.
Eles vão entrando durante a live, né? Fazer o quê? Da última vez eu não consegui terminar todo o conteúdo a tempo na live. Então eu vou ter que começar rápido, tá? Bem, vamos começar. Deu 6 minutos já, então vamos começar, tá bom? Vou usar a música aqui. Deixa eu ampliar. Assim que abrir meu PowerPoint aqui, eu vou começar, viu? Vai chamando os amiguinhos aí. Chamem. Chamem os colegas. Oi, Gi. Tudo bem? A live vai ter a duração praticamente de 1 hora, tá, gente? Então, vou conseguir passar todo o conteúdo pra vocês. Só, infelizmente, não vou conseguir jogar as imagens, tá bom? Bruna, bom dia. Thaís, a correção que eu irei fazer, não deu tempo para fazer, por conta que eu tive reunião com o trabalho. Bom dia, Caroline. A correção que eu irei fazer é de adjetivos, tá? De substantivos, como foi a primeira vez que eu fiz, eu ainda não tinha habilitado para que eu fizesse a correção e não o Google fizesse automático. Quando vocês terminaram de fazer a de substantivos, ele já deu a nota. No caso, essa de adjetivos que eu coloquei para vocês, não, ele não deu a nota e eu vou mandar por e-mail para vocês, tá bom? Então vocês têm até hoje, tá? Era até ontem, mas eu vou dar um boi para vocês. Porque eu não abri como atividade lá no Classroom, na sala de aula, então eu não consegui colocar data para terminar. Eu vou encerrar hoje, porque hoje vocês terão aula com a Thaís. E ela vai passar mais coisas sobre gramática. Então, por conta disso, a gente já fecha adjetivos para que vocês consigam estudar a aula dela de boa, tá bom? Bem, então vamos começar. Consegui abrir aqui, agora vamos lá. Bem, um bom dia a todos. Meu nome é Renato Amarante, professor de literatura de vocês. E nós iremos começar a falar, já introduzir a questão da literatura. Mas antes, falando sobre o que significa essa arte, o que significa esse estudo, precisamos antes falar sobre comunicação. Qual é a importância da comunicação para que nós tenhamos uma melhor forma de fazer a leitura de mundo e também fazer a leitura desses emissores que querem passar alguma informação para nós, tá? Tudo é texto. E a frase que eu sempre digo, e se eu puder eu vou mandar no grupo toda semana, é: todo texto é ideológico. Então ele tem uma linha que ele segue, uma ideologia, uma diretriz. Vocês precisam saber identificar qual é essa diretriz para que ou vocês concordem, ou vocês discordem, ou vocês repliquem esse discurso, tá bom? Então hoje nós iremos falar sobre comunicação. E primeiro iremos falar sobre estrutura e elementos da comunicação, tá? Como funciona, quais são o fato de como ela funciona fica melhor para que vocês entendam e vocês se comuniquem melhor, tá? Depois irei falar sobre ruídos na comunicação, o que atrapalha o que acontece no interno ou externo que pode atrapalhar a comunicação. E aí, a partir disso, depois disso, fechamos estrutura e elementos. E aí iremos começar com análise textual. Irei falar... peraí, estão avisando que a live está travando. Peraí, deixa eu ver se eu mudo de lugar aqui. Eu acho que não vai adiantar muita coisa, não. Não, aqui eu não fico.
outro lado, que tá ligeiramente mais perto do Wi-Fi, mas enfim. Se continuar travando, me avisa, viu, gente? Onde eu estava? Tá. Saindo da estrutura e elementos de comunicação, iremos já começar a falar sobre linguagem denotativa e linguagem conotativa, que vai ser fundamental para quando vocês forem fazer a leitura dos livros, tá? E de outros textos também que vocês podem vir a consumir. E por último, vou dar informações sobre como fazer análise textual, temática e interpretativa. São análises diferentes, mas cada uma elas são complementares, tá? Para que vocês façam a leitura de fato ideal num texto, precisa ter esses três tipos de análise: textual, temática e interpretativa. Bem, então vamos começar. A primeira imagem que eu coloquei para vocês foi tipo um telefone sem fio, tá? Uma pessoa falando para outra, e aí os subseguintes eles vão falando a forma como eles entenderem e acaba virando uma bola de neve, tá? Isso basicamente a estrutura da comunicação, ela entra nesse aspecto de nós rebatermos informações para outras, rebatermos não, né? Darmos informações para outras pessoas. Só que como dar essa informação? Isso é muito importante e isso entra na parte dos elementos e da estrutura da comunicação, tá? Primeiramente, irei falar sobre a estrutura da comunicação para depois eu falar sobre os elementos, tá? Deixa eu... Então temos estrutura oral, temos estrutura escrita, temos estrutura verbal, não verbal e também temos a assertiva. Como que cada uma funciona, deixei a informação para vocês, mas eu vou explicar, tá? A oral que eu estou usando agora, simples assim. A oralidade, ela precisa ter um receptor, isso é fato. Não há como, um exemplo, quando você fala sozinho não tem receptor. Então você não está estabelecendo uma comunicação. Ah, professor, mas eu estou falando comigo mesmo. Não, você só pensar já é o suficiente, você não precisa falar. Então, quando você utiliza a estrutura da oralidade, você precisa de um receptor, tá? Ele não precisa estar no mesmo local, não precisa estar no mesmo momento que você pode gravar vídeos, você pode mandar áudio, ou então estando ao vivo mesmo, você estando frente a frente com a pessoa, conversando por telefone, mas você precisa utilizar a fala, tá? Ela é um fator fundamental para ser oral. Simples assim, não tem muito segredo nisso aí, tá? Então, rádio também entra em comunicação oral, que é muito importante pra gente. Quem ouve rádio, por favor, voltem a ouvir rádio, tá? Comunicação escrita. Como já diz o nome, não precisa explicar muita coisa. O receptor não precisa estar. Então, aquele texto que você manda pelo WhatsApp, você vai ler um jornal, você vai ler uma revista, o emissor já passou a informação já está fixada. E você apenas vai fazer a leitura quando você quiser. Os livros de literatura que vocês irão ler, os textos os e-mails que vocês recebem, os textos que vocês irão buscar na internet, o emissor já deixou a informação lá. O receptor vai até a informação, busca ela e entende da forma que lhe caber, tá? Comunicação verbal, ela utiliza as duas, a oral e a escrita, tá? Porque o que acontece? Como ela vai abranger tanto a oral como a escrita, entra mais na parte da língua. Qual língua que você está utilizando para que você consiga se relacionar com outra pessoa, tá? Nossa língua é uma das 10 mais complicadas do mundo para se falar, então você precisa dominar a língua e o ideal seria também que o receptor também dominasse a língua para que não houvesse falha de comunicação, tá bom? Então, escrita e oral, ele junta na linguagem verbal, tá? Na comunicação verbal. A comunicação não verbal já entra na parte de imagens, tá? Os pintores, ao fazer as suas lindas pinturas, escultores, os fotógrafos, ou então até a linguagem de sinais, tá? Tudo isso entra em comunicação não verbal. Ele está passando uma informação, ele está emitindo uma mensagem para você, e você precisa captar aquilo que o emissor está passando para você por meio daquelas imagens, tá?
é muito complicado, tanto para quem cria, como também para quem vai fazer a leitura. É muito difícil, se eu perguntar para vocês, quantas vezes vocês já foram em museus para fazer análise das esculturas, das pinturas, é complicado. A gente parar assim, absorver tudo que o autor está querendo passar para a gente. Ele deve ter imaginado, passado meses pensando na confecção, nas cores utilizadas. Nossa, que bonito na minha cara. Nas cores utilizadas, na posição dos objetos na cena, a cena que ele imaginou, se ele sonhou, o que aquilo transmite para ele, e ele tenta o máximo possível transmitir para vocês, ou seja por uma foto, ou seja por uma pintura, ou seja por uma escultura, tá? Uma dança, nossa, muito bem lembrado aqui. Uma dança, quando aquela dança silenciosa, só tem o som ajuda, né? Mas quando você vê a pessoa dançando e você vê o sentimento que ela coloca para fora quando ela está fazendo a dança, é isso que você vai ler, é isso que vai te tocar e aí, quem sabe, vir a te emocionar, tá? E por fim, a comunicação assertiva. A assertiva é a junção de tudo isso que eu expliquei para vocês, só que você precisa manifestar os seus pensamentos de forma clara. E muito importante, não desrespeitar o próximo. No mundo que a gente está vivendo hoje, imagino que seja bem complicado as pessoas entenderem o que significa uma linguagem assertiva. Porque é treta no Facebook, é treta no WhatsApp, a família não se fala por causa de direita, esquerda, de política. Que engraçado, né? O Corona teve que vir para fazer a galera ficar quieta por conta de futebol. E agora elevou mais ainda a questão da política, direita e esquerda, né? Então não há uma comunicação assertiva, infelizmente, nas redes sociais. Alguns se salvam, mas hoje, infelizmente, não há essa comunicação assertiva. As pessoas não se respeitam, elas apenas impõem a sua opinião e um abraço. Tá lá, essa é a minha opinião. Se você não gosta, já sabem aí. E isso não é assertividade, tá? Você precisa respeitar o próximo, ouvir o próximo, para que você consiga entender a visão de mundo dele, porque ele também tem uma posição de fala. Não só você. Você não é. Não estamos você não é o centro do universo. A outra pessoa também tem posição de fala, passou por coisas tanto quanto você, e por isso ela tem o que falar. Você precisa saber ouvir para que haja uma discussão, não uma treta. Discutir é saudável. Discussão é muito saudável. Treta que não pode. Tá bom? Ah, professor, mas tem gente que é intolerante. Tem. Não digo que eu não seja também. Em algumas coisinhas. Algumas coisinhas eu sou uma pessoa sem paciência. Acontece. Mas assim, a gente tem que saber dosar. Aonde que eu vou. Eu tenho que ser impaciente em tudo? Não, né, gente? Então vamos lá. Saindo da estrutura, agora vamos. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vai mandando aí no chat, viu? No cabelo. Agora vamos para os elementos da comunicação. Saindo da estrutura, oral, escrita, verbal, não verbal e assertiva, agora vamos para os elementos. Entendam uma coisa. Se um desses elementos falhar, não existe comunicação. Não existe. Se um desses elementos não estiver totalmente estruturado, não existe comunicação. Então vou explicar cada um como funciona, para que eu vou dar exemplos para vocês de como não irá funcionar uma comunicação à falta destes, tá? Primeiro, emissor. Emissor ou locutor, quando vocês verem nas provas de vocês, tá? Nos seus testes. Ou então falante, mesmo que ele não esteja falando de fato, ele esteja escrevendo, ele está emitindo essa informação, tá? Ele é o mais importante, tá? Porque é ele que dá início à comunicação, ele que estabelece o início da comunicação, tá? Enquanto vocês pensam, essa informação não é real, ela está na sua mente. Espera aí que eu vou abaixar. Essa informação não é real. A partir do momento que você coloca ela no mundo, aí sim entra na parte de comunicação. Seja em forma de música, seja em forma de poesia, seja em forma apenas de palavras, seja em forma de texto, de imagem, tanto faz, tá? Então, se você só pensa, você não emite a informação. Se essa informação não é emitida, ela não existe. Para muitas pessoas que, mas essa pessoa não tem o feeling para entender o que eu penso, o que eu falo, o que eu estou pensando. Parece que ele não me conhece. Externem a informação. Enquanto ela está aqui, ela não é real. Ela só passa a ser real quando ela vem para o mundo. Por mais que você esteja no mundo, criatura maravilhosa, mas enquanto ela não for externada,
não funciona, ela não existe, tá? Saindo do emissor, vamos para o receptor. Como diz o nome, receptor, ele recebe essa mensagem. Qual é o público-alvo ao qual você destina o seu texto? Isso é extremamente importante, principalmente quando vocês forem entrar na faculdade. Qual o público-alvo de vocês? Vou dar um exemplo que eu dava quando eu trabalhava lá na faculdade. Eu dava aula para o pessoal de enfermagem. Qual que é o público-alvo da enfermagem? Os leigos, ou seja, aqueles que não têm o conhecimento que você tem. Então ele é leigo no assunto. Você faz um trabalho sobre doença de Chagas. Eu só sei que quem transmite é o barbeiro, não sei exatamente como é que funciona os bagulho, os sintomas, quanto tempo que a pessoa tem, que tem de vida, se tem cura, se não tem, como que está acontecendo, eu não sei, eu não pesquisei sobre. Mas o enfermeiro sim. Então ele vai falar com o leigo, ele também irá falar com enfermeiros. Então ele precisa elaborar um texto que tenha palavras que sejam fáceis de identificar, tanto para o leigo, como também para os especialistas. É assim que se chama na faculdade. Quando vocês entrarem, vocês já são especialistas. Professor, meu primeiro semestre de faculdade, eu estou fazendo medicina veterinária. Você já é veterinário. Simples assim. Dentro daquela sala você já é veterinário. Se você, caso tiver que sair, tudo bem. Mas dentro da sala você é veterinário. Não esqueçam disso. Então vocês são especialistas já. O conhecimento que vocês terão na faculdade já ultrapassa o conhecimento do leigo aqui. Entenderam? É assim que nós... as nomenclaturas da faculdade e dos seus textos também. Tá? Então, o seu público-alvo. O receptor é o público-alvo. Eu estou emitindo uma informação, estou escrevendo uma poesia. É para quem? Poesia, sei lá, vou escrever uma poesia para minha amada. O meu receptor é ela. Se outras pessoas irão ler, serão tocadas pelo assunto, dar alguma informação que vai mudar a vida delas, isso tudo é consequência. Mas se eu escrevi para ela, o meu pensamento de receptor é ela, tá bom? Então sempre pensem dessa forma. Você está escrevendo para quem você está escrevendo. Código. O código é a língua que você utiliza para se comunicar com as pessoas, tá? Estou agora utilizando o português com vocês, português brasileiro, como eu poderia estar falando com vocês em inglês, em japonês, em alemão, enfim. Então agora eu vou dar uma explicação referente à retirada do receptor. Se eu só falo, como eu dei o exemplo antes, se eu só falo, estou falando para o mundo aqui, estou só falando sozinho, não tem receptor, não tem comunicação. Comunicação precisa de dois pontos aí. Uma pessoa receber e no meio toda essa viagem aí, tá? No código, estou falando com vocês. E aí eu venho a perguntar para vocês. Alguém de vocês tem rudimentos de japonês? Fala alguma coisa de japonês? Algumas pessoas podem assistir desenhos japoneses e pode falar, tem alguns rudimentos. Outras pessoas que não assistem podem não ter nenhum tipo de rudimento. Eu posso virar para vocês e falar... como é que é? Nossa, esqueci, gente. Deixa, eu esqueci. Frase simples. Ashiteru, Ohayou gozaimasu. Frase simples. Lembrei. Daijina monowaichi date nakustei karakizu kuyo. E aí, galera? Alguém traduz aí? Imagino que alguns terão muita dificuldade de traduzir, outros que já manjam, entenderam, outros estão boiando. Esse é o código. Simples assim. Nossa língua tem 660 mil palavras. Não tem desculpa para que você escreva um texto que seja difícil de compreensão. Professor, mas e quando eu vou falar com o pessoal que é do Nordeste? Quando eu vou falar com o pessoal que é do Sul? Como eu vou falar com o pessoal... As pessoas já estão falando. Eu vou traduzir, tá? Vou falar de novo. Daijina monoa itsudate nakuste karakizu kuyo. Significa o seguinte. Nós só damos valor para as coisas quando nós perdemos ela. É isso que eu falei em japonês, tá? Pronto, traduzi. Agora vocês não vão ter mais problemas aí. Então, assim, para quem perguntou quantas palavras, eu acho que é da nossa língua portuguesa, 660 mil. Se eu não me engano, está entre as 5 línguas mais complicadas de se falar no planeta, tá? Tem o mandarim, acho que ainda tem o esperanto, tem outras línguas também. Algumas outras são bem mais simples, principalmente o inglês. Nossa, professor, eu tenho muito problema com o inglês. Pense. Ele só tem passado, presente e futuro. Ele não tem pretérito perfeito, pretérito mais perfeito,
futuro do indicativo, futuro do subjuntivo, eles não têm isso aí. Eles só tem antes, agora e depois. Acabou. Alguns verbos, não são muitos verbos, como comparado ao nosso. Nós temos, para falar sobre uma coisa, nós usamos ou 3 ou 4 verbos, dependendo. E ainda às vezes escolhemos palavras de fora para falar o que a gente quer falar. Então, assim, abusem da língua de vocês. Pesquisem, estudem. Inglês é língua de preguiçoso. É mais fácil se comunicar. É mais fácil. Você entendeu? Porque ainda tem as questões de sílaba tônica. Um exemplo, você fala para um chileno, para um espanhol, você fala assim para ele: cair no poço não posso. Você pede para ele repetir, ele vai falar: cair no poço não posso. Ele não tem o ó. Ele não consegue subir o ó quando a gente fala. E ele não entende que essas palavras têm significados diferentes. E outra, se escreve de forma diferente. Poça com C cedilha, poça com 2 S. Ele não consegue entender. Só que agora para pensar. 2 letras a mais tirando uma, significa uma coisa totalmente diferente. Poço é um buracão gigante. E poço é um verbo, do verbo poder. Como que você vai explicar isso pro cara? Então, assim, se for parar pra pensar, inglês é língua de preguiçoso? É. Mas é que tá. Se a comunicação é efetiva, funciona, entendeu? E aí por isso que eles têm dificuldade para vir para cá. E é por isso que eles têm aula de português lá antes de vir para cá. Para quem pensa em ser professor de português, lá na China, antes, né? Não sei agora por conta daquilo que o filho do Bolsonaro falou e pode ter gerado conflito com a China, tá? Antes o professor de português lá na China ganhava 20 mil reais por semana para dar aula de português lá. Mas moradia, tudo no esquema. 20 mil reais por semana, tá bom? Quem for pensar em aí ser professor de português. E a China, de novo, abrir os seus portos, abrir os seus aeroportos para o Brasil depois dessa treta aí. Quem quiser ir, vai para cima. Voltando para a aula. Saindo do canal, agora vamos para a mensagem. A mensagem é a representação daquilo que vocês estão falando, tá? Então é o conjunto de informações que estava aqui, ou que você já leu em algum lugar e você lembra que ainda está aqui, e você vai dispor para as pessoas, tá? Independente se ela tem significado ou não, muito importante, se ela tem contexto ou não, se ela tem coerência ou coesão, é uma mensagem a ser passada, tá? E por fim, o contexto ou referente, caso vocês vejam nos trabalhos de vocês, estará ou como contexto ou como referente. Ela é aonde, deixa eu ver aqui, a situação ao qual se encontra as informações, tá? Eu estou passando essa mensagem para quê? Com qual tipo de contexto? Com qual finalidade? Então, é nesse momento, presta bem atenção, é no contexto, é no referente, que vocês irão focar para que vocês façam a leitura ideal daquilo que o emissor está passando para vocês. Vocês irão entender a posição de fala dele, vocês conseguem entender quais são o modo como ele pensa e por isso quais são as palavras que ele utiliza, os exemplos que ele dá. Tudo isso você consegue, pelo contexto, você consegue entender exatamente o que o emissor quer passar para você. Todo texto tem ideologia. Então, a partir do momento que você entende o contexto, você pega essa ideologia e você fala: essa ideologia não serve para mim, ou essa ideologia serve muito para mim. E você apenas irá replicar essa ideologia, tá? Professor, mas eu tenho autonomia. Eu tenho autonomia de ter uma informação na minha cabeça, passar e eu não dependi de outras ideologias para ter a minha ideologia. Então, acho que 5% ou menos até da população do planeta tem a sua própria ideologia. Tem a sua própria ideologia não, tem a sua autonomia de tirar uma informação do zero e replicar. Hoje, tá? Porque acontece, muita coisa aconteceu no mundo, muita. Desde a época dos assírios, dos babilônicos, dos gregos, dos egípcios, até a civilização moderna que a gente vive hoje. Então, tudo isso que foi acontecendo foram exemplos. As pessoas pegaram esses exemplos, jogaram ela em outro contexto, no contexto atual, e a partir disso criaram uma ideologia, uma fundamentação teórica. Seja em questão religiosa, ou seja em questão política,
enfim, não estou falando de leis, de ciências, estou falando de ideologias. E a partir disso, como ele usou ele pegou esses contextos anteriores, essas informações que foram escritas ou faladas, e foram de povos em povos, até ele colocar na situação atual e ele dar as seguintes explicações, ter as suas seguintes conclusões para estabelecer uma ideologia. E a partir disso, nós hoje, pelo fato de todos esses exemplos, nós apenas utilizamos determinadas ideologias já criadas para replicar informações. Então, prestem muita atenção. A roupa que você veste, o cabelo que você tem hoje, se ele é pintado, se ele é com mecha, se ele é curto, se ele é longo, se ele é cacheado. Não, se ele é cacheado não. Se você vai cachear ele, os produtos de beleza que você utiliza, as bandas que você escuta, os pingentes que você veste, os anéis que você tem, a armação do seu óculos, as cores das roupas que você utiliza, tudo isso mostra quem você é. Só que tudo isso também mostra quem você leu, qual foi a informação que você absorveu e no que você concorda. Então, a partir do momento que eu já entendo mais ou menos a sua posição de fala. Isso é assim, o que acontece? Isso já entra na parte pragmática. Nós fazemos esse tipo de leitura. Tem a leitura do texto, que você irá expor, e tem essa leitura de corpo, onde eu consigo, pelos seus gestos, pela sua quantidade de palavras diferenciadas que você tem do vocabulário, eu consigo entender se você teve uma educação muito boa, eu consigo entender tudo isso. Eu consigo, assim, nós professores, nós passamos por essa etapa lá na faculdade. Nós temos um semestre inteiro falando sobre isso, e por isso nós somos treinados a. Então, assim, lógico, seria ideal se o mundo inteiro tivesse essa informação. E somando com tudo isso, respeito. Eu respeito quem igual, tô com a minha camiseta de banda aqui. Mas às vezes eu escuto um funk, eu escuto um pagodinho, eu escuto um samba, eu escuto... Sertanejo não dá, que eu não gosto mesmo. Escuto um forró, escuto um black, escuto blues, jazz, música clássica, disco, anos 80, anos 60, escuto. Eu tô usando uma camisa de banda de rock, ou seja, a partir do momento que olham pra mim, seja na rua ou nessa live, o professor gosta dessa banda, o professor é roqueiro, o professor é metaleiro, ele deve colar desses rolês, ele deve ter outras camisetas dessa banda ou de outras bandas, ele deve gostar muito de preto, porque geralmente quem é roqueiro, metaleiro, gosta muito de preto, ou então outros pensamentos mais exagerados. Ele pode curtir o Satanás, porque rock é do diabo, enfim. Então, isso quer dizer que ele pode não ser religioso, que ele pode ser ateu, ou ele pode ser agnóstico. Então, ou o professor é emo, como diz a Bruna. Eu tô de touca porque meu cabelo tá esgruvinhado de mendigo. Então eu não tô mostrando meu cabelo, tá bom? Então é só por isso, tá? Um exemplo, se eu estivesse com uma outra roupa, se eu estivesse de moletom, um exemplo, ou com uma camisa bem larga, tá calor, né? Se eu tivesse com uma blusa bem larga, aquela calça bem largona também, um bootzão top, com esse gorro aqui, saio na rua, curte rap, deve ser bandido. Isso é muito importante também. Isso tudo é leitura, isso tudo é pragmática. A partir do momento que a roupa que a pessoa veste ou a forma como ela fala, nós já começamos a fazer um pré-conceito. São palavras separadas, tá? Pré-conceito. E a partir disso, nós começamos a fazer uma leitura de mundo daquela pessoa pra gente. A partir do momento que ela começar a abrir a boca, ou skatista, porque eu tô com esse símbolozinho, acho que é da Rui, se eu não me engano. A partir do momento que eu faço a leitura de mundo daquela pessoa, a partir do momento que eu fiz esse preconceito, eu já espero certas coisas que ela me fale. Por exemplo, à noite, se eu falei que eu tô com um moletom, com essa touca aqui, ou tivesse com uma bombeta, tivesse todo largado, totalmente de moletom fechado de cabeça baixa, uma pessoa já podia pensar, ele tá armado. Já começa que, né? Enfim, não tem essa cara, essa lata de bandido. Então, assim, ele tá armado. Então você já começa fazendo um preconceito. A partir do momento que essa pessoa abre a boca, você já ainda estará com seu preconceito. Pode ser da periferia,
ele pode, um exemplo, se curte rap, provavelmente pode ser da periferia, o que é um grande conceito errado. E a partir do momento que você vai afunilando as informações, aí quando a pessoa começa a falar e você entende que ela não é aquilo que ela está falando, você começa a mudar o seu conceito. E a partir disso, a sua leitura daquela pessoa que você se deixou abrir para ouvi-la começa a mudar. E é isso é uma comunicação assertiva, tá? Quando você abre a sua mente, os seus ouvidos, os seus olhos, para que a pessoa fale, para que aquela pessoa se expresse. E a partir disso, você consegue estabelecer uma discussão saudável. Discussão acontece, gente. Uma discussão branda, uma discussão acalorada, acontece. É saudável. A treta que não. A agressão verbal que o bicho pega, tá bom? Então, assim, eu já estava devagando aqui. Mas esses são os elementos da comunicação. Sem o contexto, você apenas a informação fica vaga. Um exemplo, essa caixa de sapato aqui na minha frente é de papelão. Qual que é o contexto? Por que eu estou falando dessa caixa de papelão? Tem contexto. Simples assim. Agora, os 3 pilares além da estrutura dos elementos, tem os 3 pilares, que é a codificação, a decodificação e o canal, tá? Codificação, uma pergunta aqui. Então, o preconceito é inevitável? Na live eu falei 2 palavras, pré-conceito. Quando você junta a palavra preconceito, aí entra naquele aspecto de eu fazer um julgamento de uma pessoa de forma negativa, tá? Preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito de inclinação religiosa, preconceito musical, tudo isso entra na parte de preconceito, quando entra na parte negativa. O preconceito nós já fazemos. É bem automático fazer preconceitos. O que você deve ter na sua mente é você estar esclarecido. Eu acho que essa pessoa é assim, mas ela é? Ela é? Não. Então, se ela não é, se informa. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Quem é você? O que você faz? O que você gosta? O que você não gosta? E vai. E assim você vai começar a se desenvolver. Tem coisas, imagino que nos colegas de vocês, tem coisa que você não gosta. Os amigos de vocês fazem umas merda e você não gosta também. Deixa eu arrastar minha cama aqui. Tem um monte de coisa que os amigos fazem que você fala, nossa, pelo amor de Deus, velho. Caraca, olha como é um gênio. E aí você não concorda, mas por conta disso ele vai deixar de ser seu amigo? Não vai. Não tem como. Então assim, o preconceito existe. Ele é inerente do ser humano. O preconceito não. O preconceito você se desenvolve. Eu ter preconceito com pessoas negras, eu ter preconceito com indígenas, eu ter preconceito com... como o pessoal estava brincando aí no grupo, com pessoas que têm times de futebol que sejam diferentes, com pessoas que vivem em zona rural e vivem em zona urbana, preconceito com pessoas de outra nacionalidade, preconceito que entra na parte de xenofobia, preconceito com pessoas que sejam de outros estados. Isso aqui em São Paulo tem um monte, como se São Paulo fosse o coração do país, né? Só porque eu tenho mais dinheiro aqui, porque tem praticamente mais pessoas, o paulista se sente o mega absoluto, entendo isso. Enfim. Agora vamos para os 3 pilares que eu estava falando antes, só respondendo a dúvida de vocês, tá? Primeiro, codificação. Transformação do pensamento para a fala. Enquanto não é pensamento, como eu falei, é irreal. Enquanto é pensamento, é irreal. A partir do momento que você expõe, seja por fala, escrita ou gesto, ele passa a ser real, ele passa a ter a sua realidade no mundo, ele passa a existir, tá? Mesma coisa na internet. Se está escrito na internet, vai ficar lá para sempre. A fala, a escrita, o gesto é a mesma coisa. A partir do momento que eu me comunico em Libras com vocês, isso torna realidade. Um exemplo. Falei meu nome em Libras, Renato. Então agora vocês aprenderam. Isso aqui é o R, isso aqui é o E, isso aqui é o N, isso aqui é o A, isso aqui é o T, isso aqui é o O. Transformei a informação que está aqui, que eu tenho esse conhecimento do alfabeto de Libras, para a realidade de vocês.
Então vocês já sabem, quando alguém fazer assim e for mudo, ele fazer assim, está fazendo a letra R, assim está fazendo a letra E, assim está fazendo a letra N, o A, o T e o O. Passou a ser realidade para vocês. Se vocês irão lembrar, vocês não irão lembrar, não tem problema. A questão é que passou a ser realidade, tá? Então essa é a codificação. Sai daqui para cá. Decodificação é quando você, receptor, o D é assim. Deixa eu fazer desse lado aqui. O D é desse jeito aqui. Tem o F, que é assim, e o T é para dentro, tá? Então não confunde aí, Samuca. O D é assim, ó. Japa perguntou, professor, quando o meu receptor não entende a minha mensagem, mesmo que eu tenha sido o mais claro possível, é o seguinte, provavelmente ele não tem o seu nível, o conhecimento específico do código, que é a língua. Então, se você usa uma língua um pouco mais rebuscada, pode ser que que o receptor não entenda. A sua primeira avaliação é: quem é meu receptor? É minha avó? Se é a sua avó, explica da melhor forma possível. Uma coisa que os médicos e enfermeiros fazem, que muita gente não repara, tá? Eles falam com vocês como se vocês tivessem 8 anos de idade. Porque ele precisa entender exatamente o que você está sentindo e o que você está passando. Então, por conta disso, ele precisa falar daquela forma. Vamos lá, vamos para a salinha. Ele usa um diminutivo. Vamos para a salinha, tomar uma injeção. Levanta a manga da roupa. Agora fica paradinho que eu vou dar uma injeção. Tá bom? E ele vai lá. Você viu como ele fala? Agora que eu tô falando não parece infantil, mas é necessário. Porque senão o ser humano não entende. E se o ser humano não entende, vai tretar com o cara. E o cara não tem nada a ver com isso, tá fazendo o trabalho dele. Não tem jeito. Então médicos e enfermeiros falam dessa forma. Vou falar com a minha avó. Vó, eu preciso explicar um negócio. Explica da melhor forma possível, o mais minucioso possível. Dê várias explicações para que não haja problema de comunicação. Acontece. Muitas vezes vai acontecer. Falta de vírgula. Tudo entra na parte de coesão. Alguma palavra incorreta, ou então alguma palavra mal posicionada. Isso tudo pode gerar falha de comunicação. Aí entra na parte do emissor, como que ele emitiu essa informação, tá? Mas, se você escreveu bonitinho, direitinho, tenta utilizar palavras bem mais simples. Quando vocês forem fazer os seus trabalhos acadêmicos, voltados para o especialista, o professor irá exigir uma linguagem mais rebuscada, tá? Mediante a isso, aí sim você desenvolve o seu português, você puxa uma norma culta, uma forma coloquial maravilhosa. Se não, está falando com leigo, explica da melhor forma possível. Quando vocês vão em posto de saúde, tem textos, mas tem uma imagem bem grande assim, ó. IST, infecções sexualmente transmissíveis. Tem uma foto bem grande de uns esquemas para vocês verem que se vocês não se cuidarem vai ficar daquele jeito. Por quê? Quando o leigo vê aquela imagem, vai falar, eu não quero isso em mim. Então, a partir desse momento, a comunicação está estabelecida. Se ele vai falar se aquela cartaz fosse para o médico, ele vai só ter texto. Lá, 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 lá. Não precisa de imagem. Para o leigo, para a gente que não pode não vir se cuidar, coloca a imagem bem grande, do negócio da pior forma possível, para que a pessoa... Tá, acho então que preciso utilizar de preservativos. Enfim, voltando, decodificação é quando vocês traduzem a informação do emissor e o canal é muito importante. O canal, como vai ser transmitido? Para que eu transmita melhor a mensagem, será ideal por imagem? É ideal em libras? É ideal em texto? É ideal na fala? Aí eu consigo estabelecer um exemplo. Essa aula é muito ideal que vocês escutem. Ler, vocês vão ler e pode ser que ainda fique alguma dúvida. Quando eu vou dando essas explicações, imagino que tá ficando mais fácil, porque a galera tá dando risada. Então você tá dando risada porque entendeu. Então fica muito mais fácil. Por isso que eu adaptei a live para explicar sobre isso. E na parte de adjetivo eu não coloquei o meu rosto, como vocês viram lá. Então eu só coloquei o áudio, que fica muito mais fácil para compreensão. Tá bom? Agora vamos para os ruídos na comunicação, o que atrapalha a comunicação. Algumas pessoas falaram, a parte de escrever, como é que eu escrevo da melhor forma? Vocês vão ver agora eu vou falar dos ruídos para que vocês entendam, tá? Primeiro ruído físico é quando ele vem de origem externa, ou seja, algum barulho de fora.
A Bruna falou, professor, a internet está ruim, o senhor pode repetir o que disse? É porque travou e passou tudo que o senhor tinha dito. Então, mas qual aspecto, Bruna, que eu falei? Que agora eu falei um monte de coisa. Eu dei o exemplo do receptor estar apto a receber aquela mensagem. Seja você escrevendo da melhor forma, você utilizando as melhores imagens, como eu dei o exemplo do posto de saúde, quando você vai no posto e vê imagens sobre ISTs, não é DST mais, viu gente, é IST, tá? Vocês veem aquela imagem bem grande do negócio, todo esgruvinhado, todo caindo aos pedaços, e aí você entende, se eu não fazer o que tem que ser feito, vai ficar desse jeito, tá? Depois da codificação, que eu falei, é o canal. Então o canal é a forma como você vai estabelecer como que você irá passar a mensagem, qual a melhor forma, qual o melhor canal que eu posso passar a mensagem. É por imagem, é por vídeo, é por foto, é por texto ou é por fala. Tá? Você vai escolher ou por Libras. Libras é fala, não deixa de ser fala, que é uma língua, tá? Segunda língua oficial do país, tá, gente? Se vocês caiu isso na prova, com a segunda língua oficial do país, Libras. Linguagem brasileira de sinais, Libras. A terceira é o espanhol. Português brasileiro, Libras e espanhol. São as 3 línguas do nosso país, tá? Se cair na provinha. Então você escolhe o melhor canal para que a mensagem seja passada da melhor forma. Um exemplo, para quem faz teatro, utiliza o canal do teatro, utiliza o canal da pessoa estar ali, próxima, vendo a pessoa falando e ouvindo, e vendo e ouvindo, para que essa pessoa consiga, com um tom de voz, conseguir dar a emoção necessária. Outras pessoas preferem novela, que também dá uma impressão parecida. Enfim. Isso, Samuca, espanhol. Primeira é português, a segunda é Libras, a terceira é espanhol. Tá? São as línguas oficiais do nosso país. Agora vamos para o ruído na comunicação. Ruído físico vem do externo. Já passaram por um negócio assim? Aconteceu o seguinte. Tá na sua casa, e aí sua mãe tá batendo um bolo no liquidificador, e ela fala com você. Ô fulano, pega um negocinho pra mim. Como o liquidificador tá batendo, você não ouviu. Aí você fala, quê? Ela fala de novo, pega um negócio pra mim, fulano. Quê? Pega o negócio pra mim. Não tô entendendo. A mãe vai lá e dá uma surra, porque fala, você é surdo? Ela não entende que ela tava tendo um ruído físico do lado da fala dela, e você apanhou de graça. Esse é o ruído físico. Então, muito importante, evitem lugares com muito barulho, para que quando vocês forem captar informações, seja leitura ou seja um vídeo, como eu estou fazendo agora uma live com vocês. Evitem lugares com muito barulho para que não haja problemas de comunicação, tá? Se aconteceu com vocês, vocês falam para a mamãe de vocês. Ô mãe, para de bater o bolo e falar comigo. Senão eu não vou conseguir te ajudar e eu vou apanhar. Então preserve a sua saúde e sua integridade física aí. Ruído fisiológico, muito importante. Quando você está com alguma questão fisiológica, o seu cérebro ele se condiciona a focar naquilo, tá? Principalmente todos vocês, mas agora eu vou falar especificamente para as mulheres, tá? Mulheres, quando vocês estiverem naqueles dias, quando o Chico estiver falando com vocês um pouco mais alto, tá? Quando o sangue de vocês estiver saindo pelas ventas. Professor, eu estou com dor de cabeça, estou sentindo cólica, que são algumas sensações que vocês podem ter, várias formas de mal-estar aí de vocês. Não estudem. Não estudem. Professor, eu vou perder dias. Não estuda. Agora para todo mundo. Tá com dor. Algum tipo de dor. Dor de cabeça, aquela enxaqueca pesada. Se machucou de alguma forma e o seu corpo tá toda hora pulsando aquela dor. Não estuda. Não estuda. Por quê? O seu cérebro está condicionando, ele está mandando informações. O sistema nervoso está falando com o seu cérebro, tá? Que é o que acontece. Tem uma ferida aqui. Tem alguma coisa aqui. Nessa região aqui está coçando. Nessa região aqui tem uma picada ou teve uma abertura. E o seu cérebro está falando para você, está doendo naquela região. Então ele vai te dar essa informação para que você comece a fazer as tratativas necessárias para que você resolva aquela situação. A partir do momento que você começa a fazer outras coisas, vamos dividir aqui, ó. O seu cérebro está aqui pulsando aqui, ó, dor, tá aqui, ó, dor. Você divide. A partir do momento que você está fazendo outras coisas, ele vai continuar pulsando aqui, ó, dor, tá doendo. 50% dele está focado aqui. Os outros 50% você está estudando. Ou seja, a captação de informações que vocês estão tendo está sendo pela metade.
Então, o ideal é que quando vocês estiverem estiverem com algum tipo de mal-estar, não estudem. Não estudem. Tentem fazer outras coisas que relaxem vocês. Mas estudar não. Porque vocês vão ler, não vai entender, vai ler de novo, não vai entender, vai ler a terceira, não vai entender, na quarta, entendi. O que você saudável 100% só lia uma ou duas no máximo, que isso resolvia. Então o ideal é que vocês não... O ideal, se você falar, professor, eu vou fazer. Fiz o que eu pude, dou bastante informação. Pode tentar, mas assim, o ideal é que não, tá? Então entra nessa parte do fisiológico. Dores, tá bom? Ruído psicológico. Falei do fisiológico, falei de dores que você sente, tá? Psicológico. A partir do momento, presta bem atenção, vou falar para todos vocês. Você tá lá, com o livro na frente aqui, ó, estudando, pegando o lápis aqui e rodando. Porra, eu tô entendendo o bagulho, tá top, tá lá. Você recebe uma mensagem no seu celular. Você vê, é o arroba, é o crush, é o namorado, o noivo, o marido, o ficante, e ele manda as seguintes palavras: precisamos conversar. Acabou. O seu pensamento não tá mais no livro. Já esquece, larga o livro. Vai falar, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, ela descobriu que eu falei que ia jogar bola e não fui jogar bola. Nossa, mas e agora? O que ela quer falar comigo? Não, mas eu amo tanto essa pessoa. O que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. Eu devo ter feito alguma coisa. Nossa, não sei. Eu não sei. E pronto. Acabou. Só a cabeça vai voar. Voa. E você não vai conseguir mais estudar. Esse é o psicológico. Quando vem... Ou então você tá lá estudando e você... Será que eu paguei o boleto? Esqueci. Nossa, agora era a hora da minha novela, né? Pô, eu tô aqui estudando, viu? Pô, será que meus amigos estão online? Ó, sua mente já começa a voar já. Nossa, mas tá voando já. Esse é o psicológico. Então, assim, precisa ter muita doutrina para que vocês estudem, principalmente na casa de vocês, onde o seu celular ou o seu computador tá chovendo informação. É o Wikipedia, é o Facebook, é o Instagram, é o Twitter, é para quem usa o Snapchat, enfim, é um monte de coisa. Tá vindo informação adoidado para você. Porque o que acontece? Essas empresas, elas ganham dinheiro com a sua visualização e com o seu tempo de utilização. Então ele vai jogar uma, vai jogar outra, vai jogar outra, vai jogar outra. Você vai no Google, faz o teste, você vai no Google, pesquisa sobre fralda. Você vai entrar no Facebook e vai ter gente oferecendo a fralda para você. É isso. As empresas, elas vivem dessa forma. Elas vivem com Deixa eu ver. Professor, mas e quando não temos motivos assim para atrapalhar, mas mesmo assim você não se concentra totalmente? O que você faz? Entra na parte terapêutica, tá? Você pode usar músicas para que vocês estudem, tá? Ou então vocês procurem um lugarzinho bem específico para que vocês estudem, no quarto de vocês ou no quartinho dos fundos, enfim, tá? Uma coisa que já foi comprovada, a música clássica ajuda vocês a estudarem, tá? Então, professor, mas não gosto de música clássica. Deixa tocando lá, não precisa. Ela vai entrar no seu cérebro e o seu cérebro vai trabalhar. Você não vai fazer música clássica, entre no meu cérebro para que eu estude, pá! Não, é automático. A música vai entrar no seu ouvido e aí o seu cérebro vai começar a automaticamente relaxar, tá? E aí por conta disso, você vai começar a estudar melhor, vai começar, tá? E assim vai, tá? Tem essa Lofi também, essa Lofi eu não conheço. A Yara mandou vocês estudarem no banheiro? Acontece. Música clássica me irrita. Vai fazer o quê? Deixa eu ver. Música sempre me atrapalha mais. E mesmo sem barulho eu não consigo me focar. Sempre foi difícil. Tem esse problema também. Vídeo aulas me ajudam a estudar. Lo-fi, hip hop perfeito para tudo. Tá. Tem uma coisa também muito importante na parte de estudo. Algumas pessoas aprendem de formas diferentes, tá? Existem 3. Primeira, audição, tá? Seguinte, geralmente quem consome podcast, quem fica assistindo vídeo, que não está assistindo diretamente no vídeo, ou então o professor começa a falar. Você não precisa olhar a lousa, aquela lousa cheia que o professor passou. Você só ouve. São as pessoas que aprendem de forma auditiva, tá? Os meus estudos são de forma auditiva.
eu faço uma pesquisa, eu crio o texto, eu gravo, eu fazendo a leitura desse texto, eu fico ouvindo para que eu possa falar e replicar essa informação para vocês. É por isso, essa é a minha forma de decorar, tá? Tem aquelas pessoas, tem agora a segunda parte, as pessoas que escrevem, tá? Como funciona? Eu tô lendo a informação aqui no livro ou no computador. A mesma informação eu pego o papel e escrevo. Algumas pessoas, quando elas escrevem, elas decoram melhor, porque elas escreveram a informação, tá? Então essa é uma outra forma de vocês estudarem. Eu falei a auditiva, falei a escrita, e tem aquelas pessoas que só vendo, só lendo, não precisa anotar nada. Só de fazer a leitura, que ela tem memória fotográfica, que esse também é mais ou menos o meu caso. Ela tem memória, ela lê, ela bate o olho aqui, ó, pá, ela leu, fechou, não precisa nem anotar. Então, essas são as 3 formas. Professor, como é que eu sei qual que é a minha? Testa as 3. Pega um assunto e vai na fala. Pega outro assunto e escreve. Pega outro assunto, só lê e já era. Vê a que você assimilou melhor. Mas assim, não é um textinho, não. Não é um textinho, não é um textinho, não. Pega um texto grande, uma página. Pega uma página. E aí você faz dessa forma. A partir do momento que você entender qual é a sua, você nunca mais terá problemas com estudos, tá? Nunca mais terá problemas. Então, tem gente que precisa das 3, igual o Jaba tá falando aqui. Mas o ideal, uma você vai se adaptar melhor. E aí, a partir dessa, vocês não terão mais problemas para estudos, tá bom? Bem, galera, a live tá com 56 minutos. Eu vou terminar agora o ruído semântico e aí eu vou começar a outra parte da live, tá? Que vai ser curta também. Por último, o ruído semântico, tá? Semântico vem de semântica. Semântica vem do texto, tá? O que acontece? A partir do momento que eu falar uma palavra para vocês que vocês não entendem, não esqueçam disso. O que eu estou fazendo aqui é som, é ruído. É palavra? Não. É ruído isso aqui, é barulho. A partir do momento que eu falar uma palavra para vocês que vocês não entendem, o seu cérebro vai fazer assim, ó. Pá! Acabou. Ele vai fazer assim, ó. Pim! Fechou. Eu vou falar, eu falo a palavra. Vou colocar todos vocês dentro de uma palestra de física quântica. E aí ele vai falar e vai usar as nomenclaturas que eles utilizam para a física quântica. Se eu ouvir a primeira palavra, o seu cérebro vai parar e você vai ficar, o que ele falou ali? O que ele está falando? O que essa palavra significa? Muitas pessoas fazem o seguinte, elas quando elas vão fazer a leitura, principalmente de textos, tá? Tô lendo um texto, li uma palavra que eu não entendi, eu vou continuar lendo para entender o contexto, para entender o que aquela palavra significa. Não! Parou! Acabou isso aí! Vamos todos fazer um pacto agora. Acabou! Tá lendo o texto. Leu uma palavra que você não conhece. Parou! Acabou! Para! Pega o dicionário, ou físico, ou na internet. Pesquisa a palavra, aprende o significado dela. Depois que você aprendeu, você volta pro texto, começa a ler de novo, chega na palavra, utiliza o conhecimento que você adquiriu e começa a ler o resto. É assim que se faz leitura. Não lê tudo para depois, entendi. Agora entendi o que ele falou. O importante era o contexto dessa frase aqui. Não. Se ele colocou aquela palavra, tem um fundamento, tem sentido. Não escolhe a palavra à toa. Então, parou, pegou o dicionário, entendeu, primeiro, aprendeu a palavra nova. Segundo, vai aprender melhor o texto. Tá bom? Então, esse é o ruído semântico. Quando você ouve alguma coisa que você não conhece, e a partir disso você fica, ué. Igual eu falei em japonês pra vocês, foi ruído semântico. Vocês ficaram, ué, o que ele falou? Não entendi nenhuma palavra que ele falou, tá? Então é isso. Fabulous Ju. Eu vou tentar deixar a live salva, tá? Depois eu preciso aprender como é que faz isso aí. Eu acho que a outra não ficou. Mas geralmente fica, tá? Então agora eu vou parar a live aqui e vou continuar para falar sobre linguagem denotativa e conotativa e sobre análise temática textual, tá? Então agora eu vou encerrar a live agora. Fiquem aí. Eu vou fazer uma live nova e vocês entrem, tá? Então, um abraço. Até daqui a pouco aí.